A partir de agora, vamos ver o que este drone descobriu neste deserto. O mundo é nosso para explorar, desde estruturas arqueológicas ocultas até impressionantes feitos astronômicos. Estamos continuamente encontrando maneiras inovadoras de explorar novos lugares e terrenos. Um dos desenvolvimentos mais modernos na pesquisa arqueológica é poder usar drones para capturar imagens e compartilhar a visão de lugares que não conseguimos alcançar antes. Em 2013, uma equipe de arqueólogos conseguiu usar um drone para revelar uma vila que se estima ter cerca de 1000 anos. Antes de começar, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando o sininho ativado para não perder nada? E deixe a sua mente funcionar deixando aquele comentário maneiro. E sem esquecer o like para fortalecer o nosso trabalho. Sem mais, vamos começar. Imagens térmicas capturadas por um pequeno drone permitiram que os arqueólogos espiassem sob a superfície do chão do deserto do Novo México, revelando estruturas nunca antes vistas em um antigo assentamento nativo americano. Chamada de Blue Jay, esta vila de 1000 anos foi identificada pela primeira vez por arqueólogos na década de 1970. Fica a cerca de 70 quilômetros ao sul do famoso local do Chaco Canyon, no noroeste do Novo México, e contém cerca de 60 casas ancestrais de Puebloan, em torno do que já foi uma grande fonte. Agora, as ruínas de Blue Jay estão obscurecidas pela vegetação e enterradas em arenito erodido soprado de penhascos próximos. As estruturas antigas foram apenas parcialmente estudadas através de escavações. Uma equipe de arqueólogos sobrevoou o local com um pequeno drone equipado com uma câmera para descobrir o que as imagens infravermelhas poderiam revelar sob a superfície. Por exemplo, as imagens revelaram um círculo escuro dentro da parede de uma praça, o que poderia representar solo mais úmido e frio preenchendo uma quiva, ou uma enorme estrutura circular subterrânea que teria sido usada para reuniões públicas e cerimônias. Encontrar um kiva no Blue Jay seria significativo. O local foi considerado incomum entre seus vizinhos porque não tem as grandes casas monumentais e kivas subterrâneos que são a marca registrada dos sítios da Era do Chaco. Características arqueológicas como tijolos e paredes de pedra retêm e emitem calor de maneira diferente do solo circundante, o que significa que os mapas de calor podem fornecer um esboço dos escombros enterrados no subsolo. Arqueólogos e outros cientistas que querem estudar a Terra de cima estão cada vez mais olhando para os drones como uma ferramenta de pesquisa à medida que o custo dos veículos aéreos não tripulados, ou UAVs, diminui. Mas a tecnologia dificilmente é perfeita e também existem obstáculos legais. Pode ser difícil entender que, com todo o conhecimento que temos hoje, ainda há coisas que permanecem um mistério para nós. As pessoas fazem descobertas incríveis que nos deixam maravilhados de vez em quando. E, a cada descoberta, uma nova luz é lançada sobre o universo, nos fazendo vê-lo de uma maneira totalmente nova. Quem sabe que outros segredos ainda precisam ser descobertos? Abaixo de uma pirâmide de 2.300 anos de idade estão 3 câmaras e um túnel, onde o preservado sarcófago de um faraó permanece escondido. Eles permaneceram quase inacessíveis, até uma equipe de arqueólogos explorarem-no devido a estarem cheios de água. Ao contrário das pirâmides egípcias, que supostamente serviram como túmulos e onde os faraós foram enterrados dentro dos monumentos, as pirâmides do Sudão têm uma diferença-chave. Os túmulos dos faraós foram colocados abaixo da estrutura, em vez de dentro delas. Os arqueólogos, repletos de equipamentos de mergulho e seus instrumentos arqueológicos indispensáveis, queriam dar uma olhada dentro do túmulo de um antigo faraó. A missão era difícil. Para chegar aos túmulos, eles tiveram que superar um número de obstáculos. O maior deles era a água. Para acessar as passagens e câmaras abaixo da pirâmide, os pesquisadores tiveram que mergulhar na água cheia de lama. Felizmente para eles, o túmulo que eles estavam agora explorando já foi invadido por George Eisner, um egiptólogo de Harvard que havia visitado Nuri há um século.
Foi graças ao trabalho de Reisner que os arqueólogos sabiam que muitos dos túmulos estavam cheios de água, tornando as escavações arqueológicas tradicionais uma tarefa impossível. Depois de fazê-lo através de uma escadaria que conduz ao túmulo de Nastazem, os arqueólogos encontraram um lençol freático. Para ir mais longe, eles precisaram colocar seus equipamentos de mergulho e trabalhar alguma arqueologia subaquática. Embalados com tanques de oxigênio e ferramentas arqueológicas, eles queriam ver como era o túmulo. Os níveis de água eram altos e foram o resultado do que os especialistas descreveram como o aumento da água subterrânea causado pela mudança climática natural e induzida pelo homem, a agricultura intensiva perto do local e a construção de barragens modernas ao longo do Nilo. No entanto, os cientistas entraram no túmulo, eventualmente emergindo com fragmentos de folhas de ouro que outrora cobriam figuras dentro do túmulo antigo. A terceira e última câmara abaixo da pirâmide é onde os especialistas acreditam que o faraó está enterrado. Eles acessaram a câmara em seu equipamento de mergulho e flutuaram logo acima do sarcófago de Nastazem, de 2.300 anos de idade, sem perturbações. Agora, embalado com experiência e sabendo o que esperar, seu objetivo é retornar ao local em 2020 e tentar escavar a câmara de enterro, que eles próprios argumentam ser um desafio audacioso e logístico. Há mistérios ao nosso redor e somos fascinados pelo que não podemos entender. Fenômenos inexplicáveis são descobertos todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor, um conceito estranho. No que até agora foi descrito como uma descoberta misteriosa, arqueólogos no Egito descobriram uma estrutura que eles acreditam ser uma tumba para o deus egípcio Osíris. Muitos séculos atrás, no Egito Antigo, Osíris era o deus do submundo e deus dos deuses, o equivalente egípcio ao Hades da Grécia Antiga, se você preferir. Uma misteriosa tumba pertencente a Osíris foi desenterrada. Pensa-se que o local de sepultamento simbólico foi usado em rituais para conectar o deus dos vastos poderes da vida após a morte com os faraós. A estrutura em comum foi construída durante a 25ª dinastia e foi descoberta na necrópole à margem oeste do rio Nilo, perto do Luxor, no Egito. Anunciado pelo ministro de Antiguidades, o túmulo é baseado no mítico Osíris, completo com poços, capela, um grande corredor, câmara funerária, esculturas e até uma estátua do deus. Uma escada que desce de um corredor com pilares corta a rocha até uma capela que contém uma estátua de Osíris. Osíris é tradicionalmente descrito como um homem barbudo de pele verde, cujas pernas são mumificadas. Ele costuma ser visto usando uma coroa pontiaguda com penas de avestruz e segurando um cajado. Faraós e outros antigos egípcios ricos eram associados a Osíris na morte se pagassem por rituais de assimilação, o que significava que poderiam ressuscitar dos mortos com Osíris e herdar a vida eterna. A estátua é cercada por um corredor para isolar e proteger o que se acredita ser a parte mais importante do túmulo. No lado oeste do corredor, uma câmara funerária decorada com relevos de demônios e divindades segurando facas, que se acredita serem guardiões armados de guarda na tumba. Arqueólogos da escavação, liderada por espanhóis e italianos, observam que o simbolismo de Osíris está presente em todo o edifício, incluindo uma escadaria que leva ao submundo, a estátua e um corredor vazio simbolizando um rio. Uma câmara funerária fica abaixo da estátua, ligando os mortos a Osíris.